Capítulo 1162, A humilhação de Xi Feng. Tradução: Lachuel. Revisão: Lord Atrocitus Padrim. Várias dezenas de milhares de espectadores no salão espiritual de trocas ainda estavam em choque. Mesmo alguém tão forte como Gulan foi derrotado por Zhao Feng em apenas um movimento. Nenhum deles esperava que o vencedor fosse a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente, que era a força mais fraca da Ilha Pena Celestial. Ele está ainda mais forte do que antes, disse o Deus verdadeiro Chama Gigante da raça do Sol Escarlate. Na luta contra Zhao Feng da última vez, ele foi pelo menos capaz de se certificar de que não foi totalmente derrotado por Zhao Feng, mas agora, ele não se atreveria a lutar contra Zhao Feng. HMPH, qual é o sentido da mísera raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente estar no comando do salão espiritual de trocas por 1000 anos? O patriarca da raça Dentes de Tubarão pigarreou friamente. Embora o desempenho da raça Dentes de Tubarão na luta pelo salão espiritual de trocas não tenha sido muito bom, pelo menos a vitória não pertenceu à raça dos lobos glaciais. Mesmo se a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente fosse capaz de controlar o salão espiritual de trocas por 1000 anos, eles não alcançariam muito porque eram muito fracos. Justo quando todos pensavam que a testemunha da Ilha Pena Celestial iria anunciar a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente como o vencedor, Xi Feng se levantou. Espere, acabei de lembrar que você é Zhao Feng, a pessoa má que matou meu bom amigo Shen Wai. Xi Feng disse com pesar quando a letalidade passou por seus olhos. Seu bom amigo. Zhao Feng revelou uma expressão de surpresa. Embora sua impressão de Xi Feng não fosse muito boa, ele não achava que Xi Feng seria capaz de dizer algo assim. De volta ao salão do leilão, Shen Wai imediatamente se desculpou ao descobrir a identidade de Xi Feng. Isso era algo que bons amigos fariam. Era óbvio que Xi Feng estava apenas encontrando uma desculpa para agir contra Zhao Feng, mas Zhao Feng de fato matou Shen Wai em frente ao salão espiritual de trocas. Todo mundo tinha visto claramente, então ele não seria capaz de negar. Eu não sou. Xi Feng olhou para Deus verdadeiro Chama Solar ao lado. Isso mesmo, o jovem senhor Xi Feng e Shen Wai eram melhores amigos. O Deus verdadeiro Chama Solar hesitou por um momento antes de dizer com os dentes cerrados. A raça do Sol Escarlate não se atrevia a ir contra a Ilha Pena Celestial. Além disso, uma vez que Xi Feng conseguisse chegar ao Reino Divino Celestial, as forças do Senhor da Ilha Pena Celestial se tornariam ainda mais fortes. Além disso, a relação entre a raça Carneiros Dourados do Fogo Ardente e a raça do Sol Escarlate não era muito boa, então não havia necessidade da raça do Sol Escarlate ofender Xi Feng de qualquer maneira. Todos os especialistas das outras forças também começaram a entender que Ilha Pena Celestial estava apenas encontrando uma desculpa para entrar em ação contra Zhao Feng, mas eles não ousaram dizer nada. A força mais forte presente era a raça dos lobos glaciais, e eles obviamente adorariam se Xi Feng pudesse acabar com Zhao Feng. O salão espiritual de trocas seria deles. O Deus verdadeiro Céu Ardente e companhia ficaram atordoados e parados com amargura. Apesar de terem vencido, os juízes da competição queriam tomar medidas contra Zhao Feng. Neste mundo, a força era tudo. Se um não fosse forte o suficiente, não existia justiça. Então o que você quer? A expressão de Zhao Feng estava fria quando ele disse. Shen Wai tinha definitivamente vindo para matar Zhao Feng sob as ordens de Xi Feng, então Zhao Feng já não gostava de Xi Feng. Retribua uma vida com uma vida. Já que você se atreve a matar meu bom amigo, eu irei mandar você pessoalmente para acompanhá-lo. Porém, visto que você é muito talentoso e venceu a competição desta vez, contanto que você prejudique seu cultivo, eu perdoarei. O rosto bonito de Xi Feng revelou um sorriso presunçoso e frio. Limitar seu próprio cultivo. Se alguém não tivesse força no antigo reino desolado dos deuses, era melhor simplesmente morrer. Todos suspiraram em seus corações. Eles não esperavam que Xi Feng fosse tão implacável a ponto de dar a Zhao Feng uma escolha entre morrer e se matar. Os membros da raça dos lobos glaciais tinham expressões arrogantes e presunçosas enquanto olhavam para Zhao Feng na arena. Ah!
Zhao Feng de repente começou a rir enquanto irradiava uma aura terrível. A expressão de Xi Feng ficou fria. Essa seria a única vez que Zhao Feng poderia rir. Se for esse o caso, terei de escolher o segundo caminho. Zhao Feng disse. Pai, que pena. Quem disse a ele para ofender Xi Feng? Os especialistas e as forças presentes sentiram um leve pesar. Eles não esperavam que Zhao Feng prejudicasse seu próprio cultivo para viver. Bom. Xi Feng revelou um sorriso satisfeito enquanto olhava para baixo. Ele era o gênio mais forte da Ilha Pena Celestial. Todos na geração mais jovem tiveram que se curvar a ele. De volta ao salão espiritual de trocas, Zhao Feng rejeitou sua reunião, e Xi Feng se lembrava disso muito claramente. Agora, Zhao Feng precisava prejudicar seu próprio cultivo devido às suas ordens. Isso deixou Xi Feng extremamente orgulhoso. O patriarca da raça dos lobos glaciais e Deus verdadeiro lhe trocaram sorrisos, mas seus sorrisos congelaram no momento seguinte. Então estarei incomodando o jovem senhor Xi Feng para prejudicar meu cultivo para mim. Os olhos de Zhao Feng irradiavam uma intenção fria e seus cabelos dourados balançavam ao vento. Silêncio. Tudo ficou em silêncio mais uma vez. Zhao Feng não estava realmente cedendo. Em vez de escolher prejudicar seu próprio cultivo, ele estava desafiando Xi Feng, o gênio mais forte da Ilha Pena Celestial e discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Esta foi uma ação extremamente corajosa, ousada e arrogante. Aqueles da raça do Sol Escarlate viram Zhao Feng Greto e não puderam deixar de revelar expressões de culpa. Você trouxe isso para você. Xi Feng parou por um momento antes de revelar um brilho mortal e feroz. Zhao Feng estava apenas brincando com ele. Xi Feng instantaneamente saltou no ar e olhou para Zhao Feng enquanto ele irradiava uma força invisível. Quando Xi Feng pousou na arena, os ventos do céu e da terra sopraram enquanto incontáveis lâminas brancas de ar o cercavam. Mesmo os especialistas Deus verdadeiro normais que estavam próximos a ele sentiram uma aura perigosa de Xi Feng e não puderam deixar de recuar. O olhar de todos se concentrou em Xi Feng. Eles não esperavam que pudessem ver Xi Feng lutar pessoalmente. Seu oponente, Zhao Feng, teve muito azar. Vou deixar você testemunhar a força do gênio número 1 da Ilha Pena Celestial. Os olhos de Xi Feng estavam frios enquanto ele olhava para Zhao Feng. As incontáveis lâminas de vento próximas foram facilmente controladas por ele. Você fala muito besteira. Zhao Feng murmurou enquanto sua figura brilhava. Ele circulou o metal do vento e relâmpago enquanto avançava em direção a Xi Feng em um flash brilhante de luz dourada. Zhao Feng também conhecia o elemento vento, então a força ao redor de Xi Feng não poderia parar Zhao Feng. Dedo furioso do vento e relâmpago. Zhao Feng apontou, e o poder do vento e relâmpago foi lançado. Vosh. O relâmpago dourado brilhou quando a barreira de vento ao redor de Xi Feng foi instantaneamente perfurada. O relâmpago dourado disparou instantaneamente em direção ao peito de Xi Feng. Que bastardo sem vergonha! Como você ousa me atacar de surpresa? Xi Feng praguejou como uma expressão nobre. Palma da essência do vento. Xi Feng acenou com a palma da mão, e a força do vento próximo se reuniu em uma palma branca que empurrou para frente. Vosh. Shu. Os dois poderes do vento interagiram um com o outro. O vento uivou enquanto as lâminas de vento voavam para frente. Tão forte. A força do jovem senhor Xi Feng não é mais fraca do que os especialistas deuses verdadeiro da geração mais velha. Retirem-se rapidamente. A técnica celestial da essência do vento do jovem senhor Xi Feng é muito forte. Além das raças fortes nas arquibancadas de pedra, os espectadores ao redor rapidamente recuaram. Admito que você é muito forte, mas hoje você vai morrer. Xi Feng podia sentir que Zhao Feng era muito forte no instante em que trocaram golpes, mas ele era Xi Feng. Ele não podia perder. Ele iria deixar Zhao Feng ver sua verdadeira força. Um tênue tornado apareceu instantaneamente em torno de Xi Feng. O poder do vento ficou cada vez mais forte até que finalmente formou um tornado gigante que o ergueu. Neste momento, Xi Feng flutuou no meio do tornado.
Ele parecia se tornar um com ele enquanto seu cabelo esvoaçava descontroladamente e ele tinha uma expressão horrível. HMPH, eu não esperava que Shifen usasse seu poder de linhagem imediatamente. Este pirralho está acabado. O Deus verdadeiro Geli sorriu levemente ao olhar para Shifeng. Shifeng tinha a linhagem da raça do inferno tempestuoso, que foi classificada em 562 lugar entre as 10.000 raças antigas. Eles tinham um poder terrível, e a linhagem de ninguém na Ilha Pena Celestial era mais forte do que a de Shifeng. Como esperado do jovem Senhor Shifeng, o discípulo do Senhor da Ilha Pena Celestial. Sua linhagem é tão nobre. Aqueles da raça dos lobos glaciais disseram respeitosamente. Em um lugar como a Baía do Oceano Azul, a linhagem da maioria das pessoas estava na casa dos 7.000 ou até menos, mas Shifeng tinha uma linhagem classificada na casa dos 3.000. Não havia necessidade de explicar o quão nobre e única era sua linhagem. As linhagens das pessoas próximas começaram a tremer enquanto olhavam para o deus Shifeng com admiração. Linhagem da raça do inferno tempestuoso. O olhar de Zhao Feng focou em Shifeng. A linhagem de Shifeng era de fato a linhagem mais forte que Zhao Feng havia encontrado depois de chegar ao antigo reino desolado dos deuses. Ping. 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 O olho espiritual de Deus de Zhao Feng começou a pulsar, impedindo a linhagem sanguínea ancestral do sol demoníaco de sangue dentro de seu corpo de tremer. Ao mesmo tempo, uma intenção de batalha que não estava disposta a se curvar irradiava do olho espiritual de Deus. Linhagens poderosas parecem ser capazes de pressionar e melhorar meu olho espiritual de Deus. Zhao Feng revelou uma expressão alegre. Vosh. Veng. Um par de asas escarlates de relâmpago condensou-se atrás das costas de Zhao Feng quando ele se transformou em uma esfera de fogo escarlate e relâmpago que disparou em direção a Shifeng. Você está cortejando a morte. Shifeng riu friamente. Agora que ele havia ativado seu poder de linhagem, era impossível para Zhao Feng ser páreo para ele. A pureza das linhagens no antigo reino desolado dos deuses era diferente do normal. As linhagens de alto nível eram capazes de suprimir as linhagens de baixo nível com muita facilidade. Fúria da tempestade de vento. Shifeng controlou o poder do vento no céu e na terra ao lançar um ataque contra Zhao Feng. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Zhao Feng ativou o corpo sagrado do relâmpago e liberou o poder da tribulação divina do relâmpago, que destruiu todo o poder do vento que tentava se aproximar. Ao mesmo tempo, Zhao Feng estendeu uma palma dourada. Esta palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado foi criada usando o metal do vento e relâmpago, e era extremamente forte quando usada com o corpo sagrado do relâmpago. Era como uma montanha dourada que poderia destruir tudo. Shifeng revelou uma expressão atordoada quando foi atingido pela pressão do vento da palma da mão de Zhao Feng, mas como ele tinha a linhagem da raça do inferno tempestuoso, sua resistência ao elemento vento era um pouco mais forte. No entanto, Zhao Feng de repente acenou com os punhos e socou. Ping. Shifeng imediatamente começou a se defender, mas ele ainda foi ferido por Zhao Feng. Como isso é possível? Shifeng cuspiu um bocado de sangue fresco em descrença. Como Zhao Feng poderia se tornar mais forte em apenas um instante? Ele já havia ativado seu poder de linhagem, mas não era páreo para Zhao Feng. Não foi apenas Shifeng que ficou surpreso. Todos os outros não acreditaram, e explosões ecoaram em suas mentes. O jovem senhor Shifeng já havia ativado a linhagem da raça do inferno tempestuoso, mas ainda estava em desvantagem. Como isso foi possível? Pena celeste. Shifeng rugiu quando um leque feito de penas apareceu em sua mão. As penas brancas puras sobre ele irradiavam um poder divino do vento invisível. Esta pena celestial era uma carta oculta que o senhor da ilha Pena Celestial havia lhe dado. Era uma arma divina inferior. Sendo o gênio mais forte da ilha Pena Celestial, ele não tinha permissão para perder. Ele tinha que derrotar e humilhar Zhao Feng com um poder esmagador. Você pode morrer em paz depois de saber que me forçou a usar minha arma divina. A expressão de Shifeng era extraordinariamente assustadora. Apenas fortes deuses verdadeiros na ilha Pena Celestial tinham armas divinas.
Semideuses normais eram incapazes de obter uma arma divina e, mesmo que conseguissem, era difícil para eles controlá-la. No entanto, Xi Feng era muito talentoso e foi capaz de usar o poder desta arma divina após praticar por um longo tempo. Mas no instante seguinte, ele não pôde deixar de olhar para o olho esquerdo de Zhao Feng. Ele parecia ver uma névoa roxa e dourada e não conseguia encontrar a saída para este mundo. Vosh! Feng! O relâmpago escarlate cintilou em seus olhos. Xi Feng sentiu uma dor lancinante no estômago e acordou da ilusão. Ping! Xi Feng voou para a grande arquibancada de pedra atrás dele enquanto Zhao Feng flutuava no ar e segurava em suas mãos a pena celestial que Xi Feng acabou de tirar. Teria sido problemático se Xi Feng tivesse usado a arma divina após ativar seu poder de linhagem, então Zhao Feng usou o labirinto da ilusão do mundo proibido contra Xi Feng sem qualquer hesitação. Zhao Feng foi capaz de controlar facilmente Xi Feng com suas ilusões. Xi Feng perdeu. Quem é essa pessoa? Os espectadores gritaram. Xi Feng não era páreo para Zhao Feng, mesmo depois de ativar seu poder de linhagem, então ele pegou uma arma divina, mas foi humilhado mais uma vez. Agora, até mesmo sua arma divina havia sido tomada. Xi Feng perdeu totalmente para Zhao Feng. Tão forte. Ao lado, Gulan assistia a luta do início ao fim. Não foi por acaso que Zhao Feng conseguiu derrotá-lo com um movimento. Ele definitivamente tinha a força para isso. O jovem senhor Xi Feng não vai prejudicar meu cultivo. Porque você está facilitando comigo. Zhao Feng riu friamente enquanto caminhava lentamente em direção a Xi Feng. Eu vou te matar. Xi Feng rugiu de raiva quando seus olhos ficaram vermelhos como sangue, mas o medo apareceu em seu coração quando viu Zhao Feng caminhando lentamente